A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Flávia que tá falando. Hoje a tia vai fazer o culto daqui de casa, mas eu quero que todos vocês aí na casa de vocês participem junto com a tia, tá bom? Aqui vamos fazer eu, o Rogério, Melissa, a Milena, a Mirella que vocês já conhecem e o Luiz que vocês também conhecem, tá bom? Então chame-se de quem tiver aí de perto de criança, de repente tá com um primo em casa, o irmão em casa, manda ele acordar, manda despertar, que agora nós vamos entregar o nosso culto ao Senhor. Amém? Então, para começar o nosso culto, a tia quer dar boas-vindas a todos que já estão online com a gente. Pedir para vocês ir dando um oizinho ou uma curtida, um oi com curtida aí no grupo, que o tio Rogério tá anotando o nome de todos vocês. E aí a gente, antes de começar a ministração final, a gente vai falar o nome de todo mundo que conseguiu falar oi, tá bom? Para iniciar então, vamos orar ao Senhor. Espero que vocês todos já estejam prontos aí. Fechem os olhos. A tia não tá vendo, mas Deus tá vendo, hein? Não vale furar. Fechem os olhos que a Mel vai vir orar com a gente. Pode começar? Pode começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por esse dia maravilhoso, porque nós estamos aqui, Deus, reunidos por mais um dia, Pai. Que nós estamos com muita saudade, Deus, que nós estamos torcendo para tudo isso passar, Deus, para que nós possamos se ver, se abraçar, Deus, porque o Senhor esteve sempre protegendo nossas famílias, nos dando saúde, Pai. Abençoe a nossa aula e nosso culto, Pai. Que ele seja maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha só, crianças, hoje a gente tá comemorando uma coisa muito boa, ou não? Quem aqui não gosta de Páscoa? O que você lembra quando a gente fala da palavra Páscoa? O que será que você lembra? Eu lembro de um monte de coisa, mas daqui a pouco eu vou falar do que eu lembro. E aí, mas agora, pra gente se movimentar um pouquinho, nós vamos dançar um louvor, tá bom? Então nós vamos dançar um louvor. A tia, vocês sabem que a tia não sabe dançar, mas a tia vai ficar aqui cantando, louvando ao Senhor junto com vocês. E a Melissa, a Milena e a Mirella vão louvar, vão dançar enquanto louvam. Se vocês quiserem, pode dançar junto com vocês aí o gesto que vocês sabem desse louvor. Amém? Vamos lá. Tá errado, crianças. Espera aí que a tia colocou errado. Espera um pouquinho, ó. Espera um pouquinho, que é uma que vocês já conhecem. Agora tá valendo. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Clara. E sobre a morte triunfou. Aleluia. Breno tem que ser nome da pai aí, então. Tudo consumado está. Aleluia. E para sempre reinará. Aleluia. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, o sangue vertido na cruz foi de Jesus, foi por mim, por você, que se quebrou numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. O meu Jesus não foi o coelhinho que morreu na cruz, o sangue vertido na cruz foi de Jesus, foi por mim e por você, que se quebrou numa
Você até em forma de ovo, coloridinho, recheado. É tudo tão gostoso, só não vale virar mentiroso. Não existe coelhinho da Páscoa. Eu sou criança, mas conheço a verdade. Coelhinhos não põem ovos, muito menos de chocolate. Então vamos cantar a verdade. No mundo ouvir, vamos cantar a verdade. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. O sangue vertido na cruz foi de Jesus. Foi por mim e por você que se entregou numa cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Meu Jesus, Deus nos amou com tão grande amor. Seu Filho único por nós entregou. Na Páscoa comemoramos, pois Jesus ressuscitou. Os coelhinhos também louvam o Senhor, engrandecendo seu grande amor. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. O sangue vertido na cruz foi de Jesus. Foi por mim e por você que se entregou numa cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém, Jesus! Ressuscitou! Jesus ressuscitou! Aleluia, ele ressuscitou! Jesus ressuscitou! Ele assistiu. Aleluia! Ressuscitou! Depois da cena do jornal. Aleluia! Glória a Deus! Viu como ficou melhor do que se fosse a tia dançando? Tomara que vocês tenham dançado aí com os familiares, tá bom? O bom de dançar em casa pra tia é que ninguém vê quando a tia erra. Eu fico ali copiando elas, mas ninguém vê quando a tia erra. Olha só, crianças, eu vou pedir pra vocês abrirem a Bíblia de vocês. Tomara que todos já tenham pegado suas Bíblias. Se não pegaram, dá tempo. Pega rapidinho a Bíblia. Nós vamos abrir em João, capítulo 11, versículo 25. João, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler? Vocês estão ouvindo esse barulho? Segurem, gente, não vamos ler ainda. Vamos ouvir, porque esse barulho me lembra o quê? Jornal. Nós temos uma notícia urgente para falar para vocês. É com você, repórter Milena. Olá, boa noite. Aqui é o Jornal da Manny Black. Homem foi cuspido, humilhado e levado à cruz por nossos pecados. Tido como morto, seu nome Jesus Cristo não foi encontrado no túmulo. No terceiro dia, ele ressuscitou! E voltamos com a tia Flávia. Olha só, vocês já sabiam dessa notícia, né? Que hoje a gente não tá comemorando só comer chocolate de Páscoa, não. Hoje a gente comemora a Páscoa, que é o quê? A ressurreição de Cristo na cruz. Vocês lembram dessa história? Vocês já ouviram falar da ressurreição de Cristo? Antes da gente falar dessa história, a gente vai ler lá João, capítulo 11, versículo 25, que fala assim, ó. João 11 é um número grandão para as crianças pequenas que estão aprendendo a manusear a Bíblia. João, capítulo 11, João, capítulo 11, versículo 25, fala assim, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Olha só, criança, Cristo, antes de ressuscitar, já tinha falado que ele era a ressurreição e que todos que crescem nele, mesmo que tivessem morto, iam ressurgir, iam ressuscitar. Por quê? Para nós que temos o Senhor na nossa vida, ainda que o nosso corpo físico morra aqui na terra, nós vamos viver uma vida em eternidade. Então nós vamos ressuscitar para viver com o Pai lá nos céus, lá na glória. E vamos finalmente conhecer quem é esse Deus maravilhoso que enviou seu único Filho para nos dar uma vida em abundância, uma vida em tranquilidade. Amém? Agora a gente vai vamos falar o nome de todo mundo que conseguiu falar o oi. A gente vai falar, o tio Rogério vai falar o nome de todo mundo que deu um oizinho e tá participando. Quem chegar depois, não tem problema, tá bom? A gente sabe que vocês... Vou ler então. A gente sabe que vocês estão participando. Mas aí, às vezes a criança chega ou dá o oi depois e não dá tempo da gente falar, mas não fiquem tristes. A gente sabe todo mundo que tá, porque aparece pra gente aí o nome, tá bom? Então, ó, a gente tem... Ixi, eu não vou entender a letra do tio, não. É Lorena primeiro? Lorena, Ronaldo, Ana Paula, a Bruna do Breno, ou o Breno da Bruna, né? A Roberta, o Wellington, Ana Clara, o Breno, a Patrícia, o Natan, o Cauã e a Sara. Natan, Cauã e Sara, de lá de Itanhaém, o pastor Rodrigo e a Keila, a Jéssica, a Raíssa, a Lucilene, a Etielane, a Beatriz, da tia Simone, a Daiane, a tia Simone, o pastor Paulo, a Leandra, o Bruno e o Gui, a tia Eliane, a irmã Bel, a Rosinha e a Giovana e as meninas que estão aqui que não puderam entrar, né? Que é a Melissa, a Milena, a Mirella e o Luiz, e nós. Então a tia quer mandar um beijo a todos vocês. Que bom que vocês não estão perdendo o culto com a gente, estão participando de todos os cultos. Que fique assim, a gente está morrendo de saudade de estar todo mundo junto, se abraçando, beijando, conversando, mas a gente está orando e nós temos certeza que todo esse momento, todos esses vírus, todo esse momento que a gente está vivendo hoje vai passar e nós vamos nos reunir para glorificar a Deus por mais uma vez cuidar de cada um de nós. Amém, crianças? Então, a gente vai agora para a hora da nossa lição bíblica, a história de hoje. A gente tem que fazer tudo correndo, por isso que a gente fica nervosa, viu? Porque a gente tem que fazer tudo correndo, porque daqui a pouco é a nossa ceia. Então, a gente não tem aquele tempo a mais de esperar a mãe vir buscar vocês na igreja. Então, a gente tem que ser certinho no horário. Olha, vamos abrir. Para nossa história de hoje, tá no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 28. Deixa a tia colocar que o meu também já saiu. Mateus, capítulo 28. A tia vai ler para vocês. Presta atenção. Quem achou, pode acompanhar junto aí na sua Bíblia. Quem não achou, a tia vai ler e depois você pede para a mamãe ou quem está do lado de vocês ajudar a procurar, tá bom? Então, Mateus, capítulo 28, versículo 1, eu vou começar. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia de semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Sepulcro é o túmulo, o lugar aonde as pessoas são colocadas quando elas morrem. Vou ler de novo então. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Versículo 3 agora. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. 4. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos.
Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como ele tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então a tia leu do capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Para quem não conseguiu, depois acompanhar em casa. Olha só, crianças, a gente está falando hoje da Páscoa. Vocês lembram da nossa blusa do último congresso, que a gente até tá aqui hoje? Jesus ressuscitou. Esse é o motivo da nossa alegria, Jesus ter ressuscitado. Mas tia, por que Jesus ressuscitou é motivo de alegria? Porque quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Você tem o poder de, se alguém morrer, falar para levantar? Não temos, mas a Bíblia fala que no nome do Senhor Jesus, grandes coisas a gente pode fazer. E o Senhor, nosso Deus, tinha um plano já para nos aproximar de volta a Ele. Vocês lembram das histórias que a gente fala sobre o pecado? Lá no começo, Adão e Eva, e todo mundo começou a pecar, e aí o Senhor fez um novo plano para nos aproximar. Qual foi o plano do Senhor? Enviar o seu filho Jesus, único filho, o filho que ele enviou para cumprir o plano de salvação nas nossas vidas. Quando Jesus veio na terra e se fez homem, estava por aqui, operou muitos milagres. Dentro dos milagres que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou quem? O amigo dele. Vocês lembram que a gente leu em João 11:25? O Senhor, ele ressuscitou a Lázaro. Nosso Deus já mostrava que mesmo antes dele morrer, que ele era realmente o Filho de Deus e que ele tinha poder de fazer coisas que a gente nunca imaginava. E um desses milagres foi a ressurreição de Lázaro. Bom, se Jesus ele veio, fez tantos milagres e cumpriu o plano de Cristo de morrer na cruz, e como a Milena falou na reportagem, foi cuspido, foi maltratado, bateram nele. Alguém aqui já apanhou do irmão? Ou já apanhou do amigo? Ou alguém aqui já apanhou às vezes da mãe ou do pai porque aprontou alguma coisa? Não é bom apanhar. Ninguém gosta de apanhar. E pra gente, a gente às vezes fica até emburrado de cara feia, porque a gente não gosta dessa atitude, né? Agora vocês imaginem, o Senhor Jesus decidiu passar por tudo isso, ele falou sim para os planos de Deus, para nos aproximar dele. Você conhece alguém que tem tanto amor assim? Você conhece alguém, se você olhar hoje assim na sua casa, ou lembrar da escola, porque ninguém tá podendo ir pra escola, né? Mas lembrar da escola, um professor, um amigo. Você tem um amigo carinhoso? Um amigo que quando você esquece o lanche, ele divide o dele com você. Um amigo que às vezes a gente tá duro, morrendo de vontade de comer uma coisinha, ele tem lá, ele vai e divide. Um amigo que quando a gente tá doente, se ajoelha e ora, pedindo a Deus pra cuidar, pra sarar. Um amigo que vem visitar a gente. Não é muito bom a gente ter alguém que cuide da gente, que ame a gente? Foi isso que o nosso Deus quis mostrar. O tamanho do amor dele, que ele até enviou o único filho Jesus. Bom, por outro lado, ser cuspido, como a gente falou, ser maltratado, apanhar, nada disso é bom. A gente não gosta, mas ele aceitou porque ele era obediente ao nosso Deus. E ele sabia que ele estava aqui para uma missão, que era nos trazer o plano de salvação de Cristo, de Deus para nós. Se assim foi, se ele topou, se ele concordou e falou, eu vou lá e vou passar por tudo isso, ele teve também o apoio de Deus, o pai dele, que ajudou ele no momento da angústia, da tristeza, porque é lógico, se ele já sabia que ele ia fazer tudo isso, uma das orações dele a Deus foi assim, Pai, por favor, se eu puder não passar por isso, o Senhor me livra, mas todavia seja feita a sua vontade. Porque ele sabia que o caminho que ele ia traçar ali para frente era um caminho de bastante dor, bastante doloroso, de humilhação. Quando a gente, para vocês trazerem um pouquinho pro lado de vocês,
Quando a gente apronta alguma coisa que a mãe olha assim ou fala assim, depois a gente conversa, ou em casa você vai, vamos acertar as contas em casa. A gente não fica apreensivo? O que será que ela vai fazer? Será que eu vou ficar sem celular? Será que eu vou ficar de castigo? Será que eu não vou pra rua? O que será que ela vai fazer? A gente fica nervoso até chegar porque a gente sabe que não vai ser um negócio bom. Assim, era só para vocês entenderem um pouco do sentimento do Senhor. Claro que o que ele passou é muito maior do que o castigo que a gente leva em casa dos pais. Mas era um momento de dor, de muita dor. Então ele falou para Deus, Senhor, Deus, se o Senhor, meu Pai, puder não, passar de mim esse cálice, o Senhor afasta de mim esse momento de dor, mas todavia seja feita a sua vontade, porque ele sabia que já estava traçado pelo nosso Deus esse plano e que ele precisava morrer na cruz. E por que a gente fica tão feliz? Primeiro, porque ele morreu para nos trazer vida eterna, para nos aproximar dele, para a gente ir morar nos céus, garantia de uma vida eterna com Deus. Depois de tudo isso, por que também? Porque ele venceu a morte, ele mostrou que nem a morte pode, que tão poderoso que ele é, que qualquer palavra que o nosso Deus falar, acontece. Então Deus falou que ele viria, morreria, mas ele ressuscitaria entre os mortos. Isso quer dizer o quê? Que o nosso Deus não mente, crianças. Deus falou que Jesus viria, ele veio, que ele sofreria, ele sofreu, que ele morreria, ele morreu, mas que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Por isso que domingo de Páscoa nós celebramos a ressurreição de Cristo. E isso serve de esperança para nós, sabe por quê? Se Deus não mente e tudo que ele fala acontece, é lógico, crianças, que ele prometeu pra gente uma vida cuidada e com a proteção dele. Então isso significa que nenhum mal vai chegar sobre a sua vida, que nenhum mal vai chegar sobre a sua família. Ah, tia, mas eu já fiquei doente. Eu também. Ai, tia, mas alguém lá em casa já ficou sem serviço. Aqui em casa também. Mas em nenhum momento nós vimos o Senhor longe de nós. Em todo o tempo, desde o momento de alegria até o momento de dor, de dificuldade, de doença, o nosso Deus cuida de nós. E isso que é motivo da gente celebrar, da gente se alegrar. E mais do que só comer um monte de chocolate, é o momento da gente agradecer. Porque sem esse plano maravilhoso, talvez nós nem estivéssemos aqui. Sem esse plano maravilhoso, jamais a gente ia morar no céu como a gente canta, certo? Então, crianças, fica aqui para vocês a mensagem de hoje e lembrar que a Páscoa, mais do que comer deliciosos doces, chocolate, tudo, ela significa pra gente que a gente tem um Deus que não mente, que cuida da gente, que tudo que ele faz, ele cumpre. Tudo que ele promete, ele cumpre e faz. Então, se ele prometeu, tudo que ele prometeu há de cumprir no seu tempo, certo? Então, antes da gente encerrar, a gente vai fazer uma atividade com vocês, mas também a tia queria colocar... Cadê aquele papelzinho da reportagem? Dá pra mim. Queria colocar para vocês 3 perguntas para vocês pensarem e quem souber pode responder aí no Face, tá bom? Então vocês vão pensando na pergunta que a tia vai falar, podem responder quem souber e aí a gente fala depois quem que deu certo. Quem que escreveu certinho, quem não escreveu vai aprender porque a tia recapitula rapidinho. A gente vai ter daqui a pouco um momento de oração final, então vocês lembram que todo culto é orado aqui, né? A gente ora, tem os nossos pedidos de oração, então se você tem algum pedido que você não pôde apresentar lá na igreja, que você coloque, deixe dentro da sua Bíblia, na hora que a gente for orar, lembre dessa pessoa, alguém que está doente, cada um sabe por que e quem que precisa de oração. Então a gente vai apresentar essas pessoas juntos, porque a Bíblia fala que a oração é poderosa e ela muda todas as situações, amém, crianças? Olha só, o tio Rogério vai trazer para vocês, deixa eu falar as perguntas antes do tio Rogério chegar, que aí vocês vão pensando. Primeiro, mas se eu falar a pergunta agora, vocês não vão prestar atenção. Não, vamos falar com o tio Rogério, depois eu te falo a pergunta.
Bem, o tio Rogério vai explicar, vai mostrar pra vocês agora. Eu vou ajudar ele aqui. Precisa de ajuda? Ou não, dá pra fazer? Quero distância. Eu vou deixar o tio fazer sozinho a experiência dele. E aí daqui a pouco a tia volta com as perguntas, tá bom, crianças? Olá, crianças, pais, boa noite, a paz do Senhor a vocês. É um prazer estar com vocês nessa live. Triste porque gostaria de estarmos juntos para nos afetuarmos melhor, estarmos juntos, mas glória a Deus. Nós estamos falando da ressurreição desse homem aqui, ó. Você está conseguindo ver aí em casa? Jesus Cristo, simbolizando com essa bexiga. Quando ele foi levado à cruz para ser crucificado, esse Jesus Cristo que nós estávamos falando na bexiga, ele poderia correr, sumir, devido a quando levaram ele até crucificar. Muitos humilhando, muitos xingando, muitos maltratando, muitos querendo, matar Jesus. Mas ele não desistiu por mim e por vocês. E quando ele foi crucificado, naquele momento tão doloroso que ele teve, tão complicado, coroa de espinhos, vinagre para beber, uma série de coisas deram para Cristo. Aqueles soldados muito maus, diante de uma multidão, um pouco queria o bem e um pouco queria o mal. E esse Jesus Cristo sofreu com essa lança. Os soldados pegaram a lança e fizeram assim, Jesus. Tentaram tirar nosso Jesus de foco. Tentaram acabar com nosso Jesus. E ele, em nenhum momento, parou, desistiu e estava na cena de novo. E aí, quando aquela lança foi envolvida sobre ele, achando que a lança ia prejudicar Jesus. E cada vez mais nós estamos vendo que aquele problema que Jesus tinha com aquela lança, que acabou com a vida dele, que machucou a Cristo, não pôde ser capaz de fazer o nosso Cristo ressuscitar, para nos dar a vida e vida com abundância. Que Deus abençoe a você, criança. Que Deus abençoe a você, pai. E que nos leve a entender que Cristo é o motivo da nossa ressurreição. Que Cristo é o motivo da nossa alegria. E essa lança que tanto nós falamos, ela transfixada não podia acabar com Jesus. E vamos orar. Tem um monte de gente que mandou um monte de mensagem aí. A gente é do tempo do mimeógrafo. Os irmãos lembram aí, os mais antigos, né? Esse negócio de digital pra gente é um pouquinho complicado. Mas Deus vai nos dar ainda muitas vitórias em nome de Jesus. Amém, crianças? Mas olha, aquela bexiga, eles acharam que tinham derrotado o nosso Deus. Mas a Bíblia fala que não, porque o nosso Deus, ele é forte, poderoso e ele ressuscitou. E nenhuma lança, nenhum castigo cruel, nada foi capaz de impedir que o plano de Deus se cumprisse na nossa vida. E o tio Rogério trouxe que ele conseguiu, de que mesmo com tudo isso, com a lança transpassada pelo corpo do Senhor Jesus, conseguiram sim judiar dele, maltratar ele, bater nele, mas ele continuou sendo Deus e ressuscitou para nos trazer uma vida eterna ao lado dele. Amém, crianças? A tia vai agora passar para vocês as perguntas, são 3 perguntas. A primeira pergunta, tudo do livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 6.
A primeira pergunta: quem foi, de acordo com esse texto que a gente leu, tá? Mateus 28, 1, 6. O tio Rogério vai anotando quem responde aí. Quem foi ver o sepulcro? Quem foi lá no sepulcro ver? A Bíblia falou de 2 pessoas. Vê se vocês lembram. Segunda pergunta: por que houve um grande terremoto? Por quê? A gente leu sobre isso. Primeira pergunta: quem foi ver o sepulcro? Eram 2 pessoas. Segunda pergunta: por que houve um grande terremoto? Terceira pergunta: depois de quantos dias ele ressuscitou? Amém? A tia vai dar um tempinho para vocês. Vocês vão respondendo as 3 perguntas. Quem souber as 3 pode já falar tudo numa mensagem só, as 3. Quem não souber as 3, na mensagem coloca a resposta que você sabe. Então, pergunta 1. Quem foi ver o sepulcro? Pergunta 2. Por que houve um grande terremoto? Tudo em Mateus 28, do 1 ao 6. Terceira pergunta: depois de quantos dias ele ressuscitou? Agora a tia vai ver quem é que estava prestando atenção na história aqui, quem é que estava prestando atenção no que a tia estava falando. Alguém já respondeu? Sim. Sim? Quem respondeu? Pedro respondeu, Pedro da tia Simone, 2 mulheres. Pedro da tia Simone, 2 mulheres. Falou o nome das Valentina mulheres? da Daiane respondeu também. Maria, mãe de Jesus, e Maria. Maria Madalena. Pedro respondeu 2 mulheres. Cauã respondeu Maria Madalena e a outra Maria. Aí, muito bem, do jeitinho que a gente leu essa resposta, hein? Ana Paula Barbosa respondeu Maria Madalena e Maria. Muito A bem. Lucilene respondeu 2 mulheres. E a Eliane respondeu a resposta número 1, as 2 Marias. Segundo, porque o véu foi rasgado. E a terceira pergunta, 3 dias. Muito O Bruno Luiz, Maria e a outra Maria. A Adriana, Maria Madalena e a outra Maria por causa do anjo que abriu o sepulcro. E 3 dias. Isso mesmo, respondeu as 3 certinhas. O Bruno também. Luiz colocou porque um anjo caiu do céu. Caiu do céu? Foi. Oh, meu Deus, Bruno, olha a tia, foca na tia. A Lucilene respondeu Bruninho, porque um anjo desceu do céu. Isso, desceu do céu. A Ana Paula, porque o anjo desceu do céu. E depois de 3 dias, porque ele ressuscitou. Isso mesmo. O que mais? Mais alguém? E a Lorena, 3 dias e 2 Marias. Muito bem. Então, ó, a resposta: quem foi ao sepulcro? Quem foi ver ao sepulcro? De acordo com o que a gente leu, Mateus 28, do 1 ao 6. Foi Maria Madalena e a outra Maria. Muito bem, para todos que acertaram. A tia ficou até feliz, que viu que vocês prestaram atenção. Na segunda pergunta: por que houve um grande terremoto? Porque um anjo do Senhor desceu do céu. Isso mesmo. Então, porque o anjo desceu e sentou no lugar onde Cristo estava sepultado. Certinho, para todos que conseguiram responder, tá certo. Terceira pergunta: depois de quantos dias ele ressuscitou? 3 dias. Muito bem, parabéns a todos. A tia só quer lembrar, porque ó, na sexta-feira é que a gente não tá indo pra escola, vocês, né? E os pais estão, alguns, trabalhando de casa. Mas na sexta-feira agora que passou, foi o feriado, que foi a sexta-feira santa que a gente chama. Por quê? Foi o dia, por isso que fala 3 dias, foi o dia da morte de Cristo. Aí passou o sábado e passou o domingo. Passou a sexta, o sábado e no domingo ele ressuscitou. Então depois de 3 dias o Senhor ressuscitou, tá bom? A tia quer falar pra vocês assim, foi a primeira experiência que a tia fez de fazendo live aqui em casa. Espero que não tenha travado, tomara, ninguém mandou mensagem, então a tia acredita que não travou. A tia quer pedir desculpa para qualquer erro que tenha acontecido, como o tio Rogério falou, primeira vez nossa assim, a gente não sabe dominar muito ainda, igual vocês crianças, que vocês ensinam muita coisa pra gente, a gente não sabe, então se teve algum erro, vocês
Sentiram aqui a tia nervosa, o tio nervoso? É porque faz parte. A tia pede desculpa para todos vocês e dizer que a gente está morrendo de saudades. Nós estamos pedindo ao Senhor que vocês fiquem em casa, que a gente fique em casa, para que nada se espalhe mais e a gente possa voltar aos nossos dias para brincar, para ir para a escola, para ir trabalhar, os pais, sem problema nenhum, sem risco nenhum para a saúde. Amém, crianças? Nós vamos agora orar ao Senhor por todos os pedidos que a gente tem feito, inclusive para que o Senhor nos ajude, guarde os pessoais que estão trabalhando nos hospitais. Na nossa igreja a gente tem bastante tia que é do hospital, tem a tia, eu não vou lembrar de todas, mas tem a tia Elaine, tem a tia Eliane, tem a irmã Miriam, tem a Gi, a mãe da Manu, tem, quem mais que a gente lembra da nossa, tem o Abner, quem mais? Tem muita gente que está trabalhando, que está atendendo essas pessoas, tem contato com essas pessoas que estão com vírus e que elas não podem ficar em casa, porque a saúde, o equipamento de saúde e essas pessoas que estão com vírus precisam delas para poder cuidar delas, certo? Então vamos orar por essas tias para que as bênçãos do céu, a proteção do Senhor se estenda sobre elas e que nenhum mal chegue na vida delas. Que o Senhor ajude elas, tantas coisas que elas devem estar vendo que não estão fáceis, mas a gente está orando, pedindo ao Senhor para cuidar de cada uma delas. Se você lembra de alguém, se você tem algum familiar que também é dessa área, que está nessa área da saúde, vamos apresentar todas elas ao Senhor. Amém, crianças? Sim. Então vamos orar, fechem os olhinhos de vocês e a tia vai fazer essa oração final. Senhor Jesus, nós queremos apresentar em Tuas mãos, Senhor, a cada pedido de oração, a cada desejo do coração de cada criança, de cada familiar. O Senhor conhece a necessidade, sabe, Senhor, de qual milagre precisamos viver, qual milagre, Senhor, precisamos receber do Senhor. Pedimos ao Senhor que continue, Senhor, nos sustentando, nos segurando, cuidando das nossas irmãs da área da saúde, pedindo ao Senhor que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre elas, Senhor, pois nós sabemos que nenhum mal chegará sobre a vida delas. Pedimos ao Senhor que, por favor, o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar, Senhor, desse vírus. E pedimos, Senhor, que o Teu milagre, a Tua cura venha sobre a nossa nação, venha sobre os demais países que também foram e estão sendo atingidos, Senhor, por esse vírus. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, cuidando de cada criança, meu Pai. Algumas, a partir de amanhã, terão férias antecipadas, estarão em período de férias, mas sem poder, Senhor, curtir muito, sair para a rua. Mas nós entendemos e não vamos reclamar, pois sabemos, Senhor, que é tudo para o nosso bem. Pedimos ao Senhor, ó Pai, sobre cada um que está assistindo essa live. Pedimos ao Senhor sobre cada tia do departamento, sobre cada membro da nossa igreja. Logo mais iremos cear, Senhor, para juntos, Senhor, nos alegrarmos, ó Pai, por este momento maravilhoso que hoje celebramos, que é a Tua ressurreição. Que aqueles que não conhecem, Senhor, este amor, possam ser alcançados por este plano de salvação e saber, Senhor, presenciar, vivenciar o que é, Senhor, ter um Deus que cuida da gente em todos os detalhes da nossa vida. Te agradecemos por este culto, te agradecemos por essa live, te agradecemos por cada criança e por estar vivendo esse dia de hoje, Pai. Muito obrigado. Recebe o nosso pedido, a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, a tia quer agradecer a presença de todos. Um beijo de longe. Quem estiver de perto não pode beijar, não esquece, não pode abraçar, mas sinta-se abraçado. A gente está com muita saudade. E logo, logo, em nome de Jesus, nós vamos estar todos juntos para brincar e adorar o Senhor. Amém? Fiquem todos na paz. E aí, aos adultos, aos pais, obrigado por acessar. E a gente se encontra lá no culto da igreja adulta. Tchau. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe.